Jesus. Receba a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, todas as terças-feiras, aprendendo do Senhor, aprendendo aqui sobre os direcionamentos da nossa igreja. Sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de mais uma vez estar aqui, nesse trabalho tão importante que de tempos em tempos o nosso pastor faz em nossa igreja, que é o estudo detalhado sobre a nossa declaração de fé. O meu muito obrigado, pastor Carlesmundo, mais uma vez pela sua confiança, de mais uma vez, em mais uma edição. Nós fizemos parte das outras edições anteriores e estamos agora nessa edição. Então sou grato pela confiança de estarmos aqui, de ceder o púlpito essas terças-feiras para podermos ministrar a palavra de Deus, estar entre esses seletos obreiros que estarão aqui até o início do ano que vem, né? Até fevereiro, irmãos, tá? Discutindo sobre a nossa declaração de fé, porque o que nós acreditamos e por que nós acreditamos. E sobretudo, em tempos atuais, estamos conclamados a defender com firmeza a nossa fé. Então eu louvo a Deus por este momento. Eu gostaria, como o pastor falou, eu vou falar hoje sobre o capítulo 2. E o capítulo 2 fala sobre Deus. É um capítulo muito profundo e foi nos dado 2 terças-feiras para falar sobre esse capítulo. Então iniciaremos hoje e na terça-feira que vem encerraremos, porque são 5 subtítulos que tem dentro desse capítulo aqui, né? Que a gente vai tentar hoje falar os 2 principais e na próxima terça-feira, querendo Deus, nós terminaremos os 3 últimos subtemas. Está dentro. Eu quero tomar por base um dos textos que está inserido dentro desse capítulo, Isaías, capítulo 45, dos versículos 1 a 8. Agradecer também ao pastor Diego, que fez a escala, que nos convidou também para que estivéssemos aqui. Obrigado, pastor Diego. Livro do profeta Isaías, capítulo 45, dos versículos 1 a 8. Como nós estamos falando sobre Deus, esse texto aqui vem a calhar. Diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir adiante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, e faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai-vos os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Você pode louvar o nome do Senhor por essa palavra? Podeis assentar em nome de Jesus. Gostaria que os irmãos da mídia projetassem o PPT, por favor. Nós estaremos trabalhando hoje. Irmãos, eu vou falar então sobre Deus. Quem é Deus, irmãos? E quem sou eu ou quem somos nós para falar de Deus?
para a gente tentar abarcar aqui tudo que Deus é, tudo que Deus representa, na nossa infinitude, na nossa fraqueza, na nossa limitação. É impossível a gente abarcar a Deus, e até porque se Deus fosse explicado teologicamente ou filosoficamente, Ele não seria Deus. Por ser um ser transcendental, maravilhoso, descomunal, incomparável, não tem como você explicar Deus. E é interessante que o pouco, irmãos, do que nós conhecemos de Deus, foi Ele que se deixou revelar. Porque homem nenhum teria a capacidade filosófica ou teológica de conhecer a Deus, se Deus não se revelasse nas Escrituras Sagradas, que nós chamamos isso de revelação especial. Existe a revelação natural, que é a revelação da natureza, mas a revelação especial, que é aquilo que está contido na sua palavra. Se Deus não se deixasse revelar, hoje nós estaríamos no escuro, conjecturando quem é Deus, quem é Ele, existe algum ser, o que Ele faz, quem é Ele. Mas tudo aquilo que nós conhecemos, que é um milésimo daquilo que Deus é, e nós havemos de conhecê-lo na sua plenitude quando nós chegaremos lá no céu. Esse pouco que nós conhecemos, foi Ele que se deixou revelar na sua palavra. Ele que se deixou conhecer. Ele foi dando uma revelação gradativa de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus e uma nação, até chegar ao que nós temos hoje, o Emanuel, Deus conosco. Então é impossível, nós tentarmos falar e abarcarmos aquilo que Deus representa, aquilo que Deus é. Para o ateísmo, Deus não existe divindade. Para o deísta com D, pode ser que Deus exista, e se Ele existir, Ele abandonou a criatura. Para o agnóstico, Deus não pode ser conhecido. Para o gnóstico, Deus só pode estar aqui dentro do conhecimento. Você só pode conhecer Deus pelo conhecimento. Para o panteísta, tudo é Deus. Deus é um pedaço de tudo que está por aí. Para o animista, as forças da natureza é Deus. A água, a chuva, o vento, o sol, o rio, as árvores. E para nós deístas, fica aquela pergunta que Jesus fez para Pedro no capítulo 16 de Mateus. O que estão dizendo de mim aí fora? Ah, Senhor, estão dizendo que Tu és João Batista, que Tu és Elias, Tu és Jeremias, Tu és isso. Estão dizendo que Deus não existe, Deus só não pode ser conhecido, Deus só pode existir aqui dentro, e se porventura existir um Deus, Ele sumiu, não existe. Aí a pergunta que Jesus fez a Pedro, Ele faz para nós aqui nessa noite. E para vocês, quem eu sou? Nós somos teístas. Nós devemos responder: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós temos que responder com firmeza que o Deus que nós cremos é o Deus vivo, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Aleluia. Amém? Por favor, irmãos, coloque aí para mim. Isso, próximo. Os irmãos conseguem enxergar aí? Eu gostaria que toda a igreja, isso aqui é parte da que está na declaração de fé. Sobre Deus cremos. Vamos lá, 1, 2, 3. Sobre Deus cremos. Cremos, professamos e ensinamos
o monoteísta bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintos em função, manifestação e aspecto. Vocês conseguiram ler? Acho que se apagar um pouquinho aqui, acho que dá para igual terça-feira passada. Então, isso é o que cremos. Cremos é pela fé. A palavra crer, ele está no extrato da fé. Porque Deus, você não consegue provar ele no laboratório, apesar da presença dele ser comprovada, tanto na nossa vida quanto na natureza. Então, parte-se do princípio que nós temos uma crença em Deus. Professamos, quer dizer, proclamamos, anunciamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que é um Deus só. E que Deus é uno em essência e em substância. Essência responde à pergunta: o que é Deus? E em substância, quem é Deus? Tudo isso faz parte da natureza de Deus. É o que nós cremos. É o que está contido na nossa declaração de fé. Próximo aí, por favor. Ainda dentro desse tema, a existência de Deus, em Hebreus 11:6, parte desse princípio aqui. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Qual é o princípio para se chegar a Deus? Crer que Ele existe. A Bíblia, irmão, não tem a função de provar que Deus existe, apesar que tudo mostra aqui. Para aqueles que se aproximam de Deus, ele tem que crer que Ele existe e que Ele responde, e que Ele fala, e que Ele corresponde com a sua criatura. Esse é o primeiro princípio sobre a questão da existência de Deus. Mas para isso eu preciso ter uma crença. Próximo, por favor. Eu gosto desse pensamento de Santo Ambrósio, que diz sobre o conhecer Deus. Ele diz: é impossível conhecer Deus sem Deus. Não há conhecimento sem aquele que é a fonte primordial. Vocês estão entendendo por que as pessoas aí fora não conseguem chegar e entender Deus? Se não for pelo Espírito Santo de Deus. O próprio Deus que revela o próprio Deus. É Deus que se revela. Se a pessoa não tiver Deus, é impossível conhecer a Deus. Ela pode ter uma informação sobre Deus. Uma informação pela internet, pelo Google, pelas coisas, pelas pesquisas que ele faz, apenas informação. Mas o conhecer a Deus, irmãos, tem que primeiramente conhecer, tem que primeiramente ter Deus na sua vida, Deus no seu coração. O Espírito Santo, que é aquele que revela todas as coisas de Deus para conhecer a Deus. Próximo. Sobre a existência de Deus, o credo niceno, que aconteceu no ano 325 da nossa era, inicia-se com uma declaração de fé em Deus como Criador. Dizia assim essa primeira declaração: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Com base nessa premissa, o cristianismo, através dos séculos, ensinou quanto Deus e a criação. O quê? Deus é a fonte de tudo que existe. Sem Deus, irmãos, não existe nada. Não é isso que diz a palavra de Deus? Por Ele, para Ele, sem Ele, nada do que foi feito seria feito ou se fez. B. Deus criou tudo pela sua vontade. Isso é uma verdade. C. Deus criou tudo com tudo que foi criado por Deus, Ele tem um propósito.
Nada que existe, ele existe por existir, por si só. Deus teve um propósito com isso. E todas as criaturas são dependentes de Deus. Por mais que a pessoa negue ou diga que Deus não existe, ele é dependente de Deus. Irmão, só existe o outro dia, só existe vida porque Deus mantém todas as coisas no seu lugar. Deus mantém o sol na distância exata, a terra na distância exata. Irmãos, tem cientista que falou que se nós tivéssemos alguns quilômetros a mais perto do sol, não existiria vida. E se tivéssemos quilômetros longe do sol, também não existiria vida. Deus colocou exatamente no mesmo lugar. As estações do ano, elas controlam a vida, controlam tudo que existe na terra. Deus controla tudo. A rotação da terra, a translação, a rotação de 24 horas, translação de 365 dias, sobra-se 6 horas. É onde que o homem descobriu isso? Aí ele acrescenta-se um dia no ano bissexto e nunca sai daquele parâmetro. E a terra está milhares e milhares, bilhões de anos, ela faz sempre a mesma órbita e não sai da sua órbita, não se choca com o planeta A, com o planeta B, com o planeta C, ela é sempre mantida no mesmo lugar. Sabe por quê? Há um Deus que controla, há um Deus que cuida de todas as coisas. Só existe vida porque existe um Deus que cuida de todas as coisas. Você crê nisso? Glória seja dada ao nome dele. Próximo, por favor. A partir do século XVI, entretanto, as dúvidas e os questionamentos com relação à doutrina da criação começaram a ser pronunciadas. Por que o século XVI e XVII é quando a humanidade passa por uma transformação na área intelectual, chamada iluminismo, em que começou a se questionar Deus e a religião. E na área artística, o renascentismo, também francês, ele traz também questionamentos sobre Deus, porque até então a arte, a música, até o século XVII, ele era teocêntrica, só falava sobre Deus. A partir do iluminismo e do renascentismo francês, as músicas já se tornaram mais profanas, falando mais de sensualidade, não era mais sobre Deus. Os pintores não pintavam mais sobre os apóstolos, sobre Jesus, sobre a mesa, já eram pinturas mais, vamos dizer assim, mundanas. Então, a partir desse momento do iluminismo, do renascentismo, houve questionamentos sobre Deus, sobre a existência, sobre a igreja e tudo. Aí está dizendo aqui, desde então, um fluxo de efeito surgiu em todos os ramos científicos, ora desqualificando o ato criativo de Deus, e ora pondo em dúvida a sua existência. Esta postura científica alterou profundamente as visões sobre o homem e sobre a natureza. Então, as visões de negação da existência de Deus, dos atos de Deus, até esses séculos 17, 16, não tinha, mas a partir daí, irmãos, todas as correntes, a maioria dos filósofos que você pega a partir desse século, né, eles vão contestar, vão pôr em dúvida a existência de Deus, de Jesus Cristo. Então, o que nós estamos dizendo, isso, pós-modernidade, é um produto disso que ocorreu lá, só que com a nova roupagem. Dentro dessa temática sobre a existência de Deus, nós já lemos aqui, nós cremos que Deus que Ele existe, que Ele é real. Isso nós não podemos negar, isso é uma coisa já estabelecida, que todos nós temos a certeza da existência e do poder de Deus. Agora, dentro dessa temática, eles trazem 3 subtópicos, irmãos. Por favor, próximo. O primeiro é esse aqui, a função das 3 pessoas da Trindade. Na declaração passada, que é a mesma, né? Na versão passada, tinha um capítulo que era só sobre isso, sobre a Trindade. Então eles fizeram algumas alterações e algumas coisas que eu dei uma olhada em toda a declaração, ela entrou
colocou condensou em alguns capítulos. Tá? Então, Trindade, ela está dentro da existência de Deus, porque quando nós acabamos de declarar na declaração de fé que há o monoteísmo bíblico, então, que subsiste em quê? Em 3 pessoas. Então, a gente vai falar um pouquinho da função das 3 pessoas da Trindade que está dentro da declaração de fé. Próximo. Trindade é o termo teológico empregado para expressar essa unidade composta e dinâmica. A Bíblia chama textualmente de Deus cada uma dessas pessoas. O que significa isso? Que o Pai, Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E cada uma possui todos os atributos divinos. Todos os atributos de poder, de presença, de manifestação, estão presentes nos 3. Onipotência, onisciência, onipresença, soberania e eternidade. Tá? Apenas são distintos em pessoa, em 3 pessoas. Esse é o termo Trindade. Por favor, próximo. Aonde surgiu a palavra Trindade? O termo Trindade foi cunhado por Tertuliano, um grande teólogo do 1º século, no 2º século, tá? Viveu entre 150 e 225 da nossa era, bispo de Cartago, na África, no período da Igreja Antiga, período esse de grandes debates e grandes discussões teológicas. Aqui, principalmente os adventistas, principalmente outras correntes, falam que nós cremos, esse termo Trindade foi inventado por Tertuliano. Não foi, ele apenas fez uma constatação. Ele constatou em vários textos, e está dentro da declaração de fé, a existência de 3 pessoas, de 3 unidades ali. Não significa que quem descobriu Marte, Plutão, descobriu Mercúrio, que ele inventou. Não, ele fez uma constatação que existia aquele planeta. Ele apenas depois deu um nome. É isso que Tertuliano está fazendo aqui, tá? Então, texto como esse, próximo, ó, da onde ele cunhou essa palavra Trindade. Olha aqui que diz 1 João 5 e 7. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Porque 3 são os que testificam. E este aqui. Ele inventou o termo? Ou ele fez uma constatação? Fez uma constatação. E a partir de então, se chamou de Trindade. Aquilo que nós conhecemos, que é o Deus Trino, é o Deus de 3 pessoas distintas, que compartilham o mesmo poder, o mesmo propósito. Amém? Tudo bem, irmão? Estou tentando ser o mais simples possível aqui para que nós possamos entender. A finalidade não é essa, não é uma aula de teologia, não é a gente entender um pouquinho a nossa declaração de fé. Mas essa parte aí, ela está dentro da declaração. Por favor, próximo. Não, aqui deu bug aqui. Próximo. Foi? Irmãos, e fique tranquilo. Se você não entende ainda esse negócio de 3 ser um ser 3, dá um bug na cabeça, né? Porque ninguém aqui nessa terra consegue entender isso. É uma revelação sobrenatural. É aquilo que nós vamos entender somente quando nós chegamos à eternidade. Nós cremos, aceitamos pela fé. A doutrina da Trindade é uma das doutrinas mais complexas que nós temos na Bíblia Sagrada. Mas ela está ali, né? A gente não entende, né?
Às vezes nós somos chamados de triteístas. Nós cremos em 3 deuses. Não são 3 deuses, é um Deus só. Só que ele é em 3 pessoas. Compartilha a mesma essência, o mesmo poder, a mesma autoridade. Deu aí? Essa tecnologia. O que Agostinho de Hipona foi um dos primeiros bispos, né, a tecer alguns comentários de teologia. Ele dizia lá atrás, então fique tranquilo se você não entende sobre trindade. Agostinho de Hipona já dizia, já no século IV, dizia assim: a compreensão que tenho sobre a trindade de Deus é a mesma que tenho sobre as profundezas do mar, só vejo as ondas. Qual é a compreensão que nós temos com a profundeza do mar, irmão? Existem lugares no mar, fossas abissais, ali no meio do Oceano Índico, Pacífico, que segundo a ciência chega a dar 14 mil metros de profundidade, onde ninguém chega. Tentaram mandar lá um submarino lá, onde está o Titanic, que está a 3.150 metros, né? O que aconteceu? Quando chega lá, porque a pressão é muito grande. Não consegue, ninguém consegue chegar, até hoje, nenhum aparelho, nada chegou até a profundidade do mar. Você conhecer Deus é o que Agostinho de Hipona está dizendo. A compreensão que eu tenho sobre Deus é isso. Eu só vejo as ondas, eu não sei o que está lá em sua profundidade. Ó, riquezas de profundidade. O apóstolo Paulo fala. Próximo, por favor. Olha o que Martinho Lutero diz sobre Trindade. A razão se vê em dificuldades e diante de uma pedra de tropeço, quando confrontada pela natureza paradoxal da doutrina trinitariana. Mas, posto que a doutrina se baseia claramente nas Escrituras, a razão precisa conservar-se em silêncio sobre o assunto. Devemos tão somente crer. Não tenta entender Deus, creia que Ele é. Martinho Lutero já estava dizendo isso no século XVI. Então fique tranquilo, irmão, se você não entende essas coisas. Uma vez a gente estava dando um estudo, não lembro que congregação nossa, falava sobre o Apocalipse, era um trimestre, a gente falava algumas coisas, e uma irmã levantou a mão, ela preocupada, ela falou assim: pastor, eu não entendo essas coisas, é muito difícil. Será que eu vou ser salva? Eu falei: irmã, a senhora crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para te salvar? E você, quando aceitou Jesus, ele falou assim: eu creio, basta só isso. Você não precisa saber de teologia, não estou falando mal, tá? Pelo amor de Deus, entendo isso. Não precisa saber de teologia, de filosofia, de hermenêutica, homilética, tal. Você sabe que Jesus Cristo é o teu Salvador, aleluia, e que morreu na cruz do Calvário para te salvar, é o suficiente para te salvar. Glória a Deus, amém? Por favor, próximo. O teólogo batista, John Piper, diz: a trindade é um mistério, não um enigma. Enigma a gente decifra. Mistério a gente aceita mesmo sem entender. Então aceita que o teu Deus é trino e um ao mesmo tempo, aleluia. Próximo. O presbiteriano Martin Lloyd Jones diz assim: num certo sentido, a doutrina da Trindade é de fato a mais misteriosa e também a mais difícil de todas as doutrinas bíblicas. Ela é a mais excelsa e a mais gloriosa de todas as doutrinas. A coisa mais espantosa e estonteante que aprove a Deus revelar-nos sobre si mesmo. Olha que maravilha, que palavras, irmãos. E para não ficarmos só nos outros teólogos, por favor, aquele que foi nosso baluarte da doutrina pentecostal, pastor Antônio Gilberto, que está com o Senhor. Olha o que ele diz nos seus livros sobre teologia, sobre trindade. Ele diz assim: tentar explicar a trindade é mais difícil do que querer explicar o alvorecer ou o pôr do sol a um cego de nascença. Deus não se explica, Deus se adora.
Vamos lá explicando Deus, irmãos. Tem até uma música, né? Que é de uma banda aí que fala: Deus não se explica, Deus não se explica. Você adora, irmãos. Não tenta entender Deus. Você simplesmente cai debaixo das suas poderosas mãos e adora Ele em beleza e em santidade. Glória a Jesus. Próximo. Então, sobre a Trindade, a doutrina da Trindade consiste num dos grandes mistérios da fé cristã. Há apenas um Deus, não são três deuses. Há três pessoas da Trindade que são apresentadas como um ser só. Na unidade da divindade existem ao mesmo tempo três pessoas eternas e iguais entre si, idênticas em substância, mas diferentes em existência. É isso que a gente não entende, né, irmãos? É muito difícil. Próximo. Foi? A Trindade, na sua característica triúnica, coopera para si mesma no mesmo propósito. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica, sendo que em cada uma dessas atividades, os três estão presentes. Não o ministério específico de um. Os três estão na redenção, os três estão na santificação e os três estão na criação. Glória a Jesus. Próximo. Na unidade pessoal da Trindade, em um está cada um dos outros. Ou seja, qualquer coisa que Cristo faz, pode-se dizer que Deus, o Pai, o faz. Porque Deus age só em Cristo, o revelador, e através dele. Qualquer coisa que o Espírito Santo faz, pode-se dizer que Cristo faz. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito é o Jesus onipresente. Onde está o Espírito? Ali está Cristo. E onde está Cristo, está o Pai. Glória a Jesus. Pastor, está dando... Faça igual o Antônio Gilberto falava. Não tenta entender Deus, só adora Ele. Só adora a Deus. Ainda próximo. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um ou aos outros dois membros, mas isso não significa ser inferior. Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade, e nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza à outra, como se houvesse uma hierarquia divina. A gente pensa assim, que o Pai é maior, vem o Filho no meio e o Espírito Santo no terceiro. Não, irmãos, os três são iguais em poder. A diferença é em níveis de ministério. Cada um teve um ministério. No Antigo Testamento o Pai, no Novo Testamento para a salvação o Filho, e hoje, na atual era, o Espírito Santo. Mas os três estão ali em pé de igualdade. Não significa que um é maior que o outro. O Pai veio primeiro porque é maior, o Filho vem em segundo. Não, os três, tá? Ali é só didaticamente para a gente entender o ministério de cada um, a função de cada um. Existe sim uma distinção de serviço. Tá? O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Amém? Vamos lá. Próximo. Aí tem algumas comprovações no Antigo Testamento, tá? Que existem, não é só uma pessoa. Eu coloquei no princípio, criou Deus, a palavra aí é Elohim, os céus e a terra. Só para os irmãos, a título de curiosidade, a palavra Deus, no singular, é a palavra Eloá, Deus. Mas a palavra deuses, vamos dizer assim, no plural, é Elohim. E é justamente o nome que aparece no primeiro versículo de Gênesis. Elohim. Mas não é um plural no sentido do nosso português, chamamos isso em hebraico de plural majestático, ou unidade composta. Você quer ver um exemplo de unidade composta? Se eu falar para vocês penca de banana. Penca é uma unidade composta por várias bananas. Cacho de uva. Um cacho, você entende, várias uvas. É mais ou menos isso, é uma unidade composta. Então, Elohim está dizendo, já apontando lá no primeiro versículo, que existem três pessoas que estão ali naquele momento da criação. Amém?
Há outro também que mostra que existe três. A Shema judaica, que é uma citação que todos os judeus fazem, né? Shema significa ouve. A primeira palavra, ouve, Shema, ouve. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus. Aparece Elohim de novo. Três. É o único, Echad, Senhor. Echad é uma palavra também, é uma unidade composta. Tá? E não está dizendo, ouve Israel, nosso Deus, são nossos senhores. Não, a palavra Echad é único. Significa uma unidade composta. Tá? Que está dizendo que já existem três pessoas na Trindade. Lembra que eu falei lá de Tertuliano? Ele fez uma constatação que o nosso Deus subsiste em três pessoas. A bênção sacerdotal. Próximo. É isso mesmo, fica aí. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. 2. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. 3 aqui, não é isso? Agora no Novo Testamento, a bênção apostólica. Próximo. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A Trindade aqui. É uma constatação. Existe dúvida, irmãos, que o Pai, o Filho, que nosso Deus subsiste em três pessoas? Isso está claro? É isso que a declaração de fé está fazendo. Sobre a Trindade, próximo, eu gostaria que você declarasse comigo, que está na página 40 da declaração de fé. Consegue ler? Vamos lá, lê comigo. 1, 2, 3. Sobre a Trindade. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho executou-as. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a. Quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado pelo Pai e pelo Filho para ser o Consolador e Ensinador. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta. E da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao ministério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Você pode dizer amém? Sobre Trindade é isso, irmãos. Pronto, nós cremos e pronto. É difícil de entender? É difícil, mas você aceita e vai adorando. Amém? O ponto 2. Tem aí mais uns 15, 20 minutinhos para falar sobre vai falar sobre o Deus Supremo. O item 2, dentro do capítulo 2. Por favor, a próxima. Isso. Olha o que o versículo diz sobre o Deus Supremo. Ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. É o que diz lá em Jeremias 32 e 17. Próximo. O Deus Supremo. O poder de Deus, irmãos, é infinito e absoluto. Ele não é limitado por circunstâncias, forças naturais ou pelo tempo. Contudo, o seu poder é exercido sempre em harmonia com o seu caráter santo, justo e amoroso. Deus não manifesta o seu poder só para dar espetáculo, para dar showzinho. Quando Ele manifesta, Ele tem um propósito. E esse propósito está intrínseco a quem Ele é, ao seu caráter amoroso, santo e justo. Fora disso, Ele jamais vai fazer alguma coisa. Não que Ele não tenha poder, Ele tem todo o poder para fazer. Próximo. A declaração de fé vai falar sobre os 3 atributos de poder de Deus. Que é onipotência, onisciência, onipresença. Eu coloquei a palavra latina, em vez de colocar a palavra grega, que é pentacrator, pentasofia e outra assim. A latina, ela é interessante. Omnis potentia. A palavra omni significa origem, da onde sai.
Então, omnispotentia significa de onde procede todo o poder. Olha que lindo. Amém? Então, onipotente vem dessa palavra omnipotência. Omni é da onde sai, onde procede, onde é gerado todo o poder. É só dele. A onisciência, omnisciência, quer dizer, onde é gerado toda a sabedoria. Tudo que existe de sabedoria é gerado em Deus. E a sua presença. Amém? Ainda dentro desse tópico de Deus Supremo, a onipotência. Jó 42:2 diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Você crê nisso? Glória a Deus. Próximo. Ainda dentro de onipotência. A onipotência é um dos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, pertence somente a Ele. Ele não divide com ninguém, irmãos. Onipresença, onipotência, né? É só dele. É incomunicável. Ninguém tem isso que Deus tem. Nem o diabo. O diabo não tem. O diabo é uma criatura que está submisso ao poder e à autoridade de Deus. Nosso Deus é grande, irmãos, é maravilhoso. Não tenho que temer as forças do inferno, do mal, porque o nosso Deus está acima de tudo. Ele é a fonte de todo o poder. Ele é a fonte de toda a autoridade, aleluia. Ele é a fonte de todo o milagre, de toda a bênção, de toda a misericórdia. Ele é fonte de todo o amor, aleluia. Ser onipotente significa ter poder absoluto e ilimitado para realizar tudo que está de acordo com a sua perfeita natureza e vontade. Sempre enfatizo isso. O poder de Deus é eterno, não se desgasta, não se limita às circunstâncias e é sempre exercido em harmonia com seus outros atributos, como santidade, justiça e amor. Deus nunca vai usar o seu poder para contrariar aquilo que Ele é, aquilo que Ele revelou na sua palavra. Ele nunca vai mentir. Ele nunca vai fazer o mal, no sentido mal mesmo, tá? Nunca vai agir contra aquilo que Ele é, o seu caráter. Mas aquilo que está dentro do seu caráter, de amor, justiça, santidade, Ele age. Próximo. Ainda dentro da onipotência de Deus, diz assim: Deus tem toda a capacidade e autoridade para fazer tudo o que quer, desde que seja coerente com seu caráter e propósito. Volto a dizer, Deus não dá espetáculo de poder, Ele não precisa. Ele não precisa, Ele é Deus, Ele é Senhor, para mostrar que Ele tem poder. Ele só age, só algo sobrenatural que Ele, dentro da sua vontade, dentro do seu caráter, Ele precisa fazer. Fora disso, Ele não precisa fazer nada. Não é nós que determinamos a Deus. Tem um monte de gente aí que ensina, determina que Deus é fazer isso. Irmão, quem é eu? Quem é você? Para determinar o Criador dos céus e da terra a fazer alguma coisa? Segundo tópico diz assim: Deus não pode mentir. Está em Hebreus 6,18. Pecar ou negar-se a si mesmo, pois isso seria contrário à sua natureza perfeita. Ele não pode usar o seu poder dentro dessas características, que é negar-se a si mesmo. A onipotência de Deus não significa que Ele fará tudo o que pedimos, mas que Ele pode realizar tudo o que é parte do seu plano soberano. Você pode dizer amém? Então não significa que Deus vai fazer tudo o que você quer. Se estiver em conformidade com a sua vontade, com o seu plano, Ele vai fazer. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus, aleluia. E cabe a mim e a você aceitar e glorificar o nome do Senhor por isso. Então não tem como espremer Deus na parede, né? E dizer, Deus, não sei o que, se o Senhor não fizer isso, não fizer aquilo. Próximo. Agora outro atributo, onisciência. Olha o que diz Salmo 147, versículo 5.
grande é o Senhor nosso e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Oh, glória a Jesus. Ninguém ensinou Deus. Ninguém doutrinou Deus. Ninguém foi lá dar dicas para Deus. Ele é fonte de toda a sabedoria. Aí, dentro de onisciência, Deus possui conhecimento ilimitado e perfeito. E tudo que existe aconteceu ou acontecerá, bem como de tudo que é possível. Seu conhecimento não tem início nem fim. Ele conhece a totalidade da realidade e também tudo que poderia ter acontecido de forma diferente. Se fosse tudo diferente, se ocorresse de forma diferente, Deus sabe o que aconteceria. Assim como Ele conhece o que é patente e real agora. Mas se fosse de outra forma diferente, Ele também saberia, Ele sabe o que está acontecendo. Então, nosso Deus, irmãos, é maravilhoso. É insondável o seu poder e a sua sabedoria. Oh, glória seja dada ao nosso Deus. Nós não sabemos nada. Glória a Jesus. No livro de Jó, ele vai questionando, ele e os amigos questionando Deus. Chega uma hora que Deus fala, ele fala assim: eu ponho a mão na minha boca, porque quem conhece a tua sabedoria, a não ser o Senhor Deus Criador? Louca é a minha sabedoria. Que Deus conhece de tudo, de todas as formas. Passado, presente e futuro Ele conhece. A onisciência de Deus não anula a liberdade humana. Como arminianos, cremos que Ele conhece todas as escolhas possíveis e reais, mas não força o homem a escolhê-las. Aqui eu vou enfatizar, como assembleianos, nós somos arminianos. Amém, irmãos? Eu sei que existe alguém já pendendo para o calvinismo, aquela coisa, mas aqui, a declaração de fé arminiana não significa que Deus conhece, Ele conhece todas as coisas. Ele força você a alguma coisa. Não, Ele sabe qual é o destino, o que vai acontecer quando eu escolher determinada coisa. Ele apenas dá sinais. Ele mostra, mas Ele não escolhe por você. O seu livre-arbítrio continua. A escolha é sua. Não é isso? Diz lá em, acho que Êxodo capítulo 30, ou Deuteronômio 30, em que ele coloca Israel lá nos montes lá, e pede para eles fazerem uma escolha, e diz: hoje ponho diante de vós uma escolha, a bênção e a vida, a morte e a maldição. Olha que Deus diz: escolhei, pois, a vida, para que viva tu e tua descendência. Deus falou: entra aqui, faça isso. Não, Ele dá um conselho, Ele orienta, Ele te conduz, mas Ele não toma a decisão por nós. Então, mesmo Ele conhecendo todas as escolhas possíveis e reais, ainda o livre-arbítrio é do homem. E é por isso que lá na frente, um dia, eu e você, toda a humanidade, vai colher, vai ser julgada pelas nossas escolhas. É isso que está dizendo a nossa declaração de fé. É o que nós cremos e o que nós professamos. Amém, irmãos? Ainda dentro, agora outro atributo, a onipresença. Salmo 139, versículo 7, diz assim: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele fala: se eu subir aos mais altos montes, o Senhor está lá. Se eu descer, o Senhor está lá. Se eu subir ao céu, ainda assim a sua presença está lá. Se eu descer no profundeza do mar, como eu falei para vocês, no lugar de 14 mil metros de profundidade, ainda assim a tua presença estará lá. Para onde eu fugirei do teu espírito? Aleluia. Irmãos, a presença de Deus inunda essa terra. Ela está cheia da presença de Deus.
Não é como os panteístas que dizem que Deus é um pedacinho de cada coisa, ou animista, que Deus é a força da natureza. Não, Deus está presente em todos os rincões, em todos os... Ele enche a terra com a sua glória, com a sua presença. Qualquer lugar. A onipresença é um dos atributos incomunicáveis de Deus. De novo, uma característica que pertence somente a Ele. A onipresença significa que Deus está presente em todo lugar, em todos os momentos e em toda a plenitude do seu ser. Isso não quer dizer que Deus está espalhado pelo universo como se fosse parte dele, como creem os panteístas. Mas que Ele está totalmente presente em cada lugar e circunstância, mantendo-se distinto da criação. Então Ele não é parte da criação, Ele não é a criação, Ele não é o ser criado. Ele está distinto, mas Ele está presente em todo o seu ser, em cada lugar. E se eu creio nisso, eu creio que Ele está presente aqui nesta noite, em toda a sua totalidade. Você crê nisso? Levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Aqui não tem parte de Deus, não. E parte dele está na outra igreja. Não, Ele, em cada ambiente, em cada lugar, Ele está totalmente, plenamente em todo o seu ser. E não é confundido com a criatura. Ele está acima. Ele é Deus. Ele é Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Correndo aqui que já... Ainda de onipresença, por favor, próximo. Mas que é isso? Deus está presente em todos os lugares, simultaneamente, sem se limitar ao espaço ou ao tempo. Ele está igualmente presente no céu, na terra e até nos lugares onde o homem não pode chegar. Sua presença não é apenas física, mas também espiritual e relacional. Coisa linda, irmãos. A presença dele não só é real, ela é espiritual, mas ela é relacional. Como assim? O ser humano, aquele remido, lavado no sangue do Cordeiro, consegue sentir a proximidade dele, a relação dele. Oh, aleluia. Você sente no seu coração arder, você sente a presença dele no lugar. Ele não só está espiritualmente, ele está em relacionamento com a sua igreja. Aleluia. Ele pode estar também presente em um lugar de juízo ou em lugar de bênção. A presença dele pode estar no inferno também, porque ele é Deus, ele criou todas as coisas. E igualmente ele está no céu, pode estar aqui, está em qualquer lugar, e também espiritualmente pode estar em lugar de juízo. Porque ele não existe limitação de espaço, não existe limitação de tempo, ele está em todo lugar. Os irmãos estão vendo a dificuldade que nós temos de tratar de falar sobre o Deus eterno, soberano, Deus maravilhoso e eterno, o seu poder, a sua majestade, a sua sabedoria, fonte de todo poder, de toda autoridade. Irmãos, nós somos muito pequenos. Quando a gente olha a imensidão daquilo que Deus é, daquilo que o nosso Senhor é, a gente só se encurva com muita reverência e adora Ele na beleza da sua santidade. Sobre a questão da existência de Deus, eu encerro aqui, porque esse tópico 3, eu falo a partir da próxima terça-feira, sobre o Deus eterno e criador, sobre a criação. Esse Deus é tão maravilhoso, irmãos, tão grande, mas um dia Ele se esvaziou desse poder todinho que nós falamos até agora, e veio essa terra como um mero homem, um simples homem, tudo por amor pela minha vida, pela sua vida. Uma bomba atômica em pessoa, um ser mais poderoso do universo, que podia implodir qualquer coisa. A montanha, quando ele pisava apenas, só o dedo dele lá no Monte Sinai já fazia estremecer tudo.
Imagine esse Deus tirar toda essa glória, se esvaziar e descer como um simples ser humano e caminhar pelas ruas da Galileia, pelas ruas de Jerusalém. No ano de 2019, foi comemorado 50 anos que o homem pisou pela primeira vez na Lua. E no Congresso dos Estados Unidos foi feita uma cerimônia e chamado os descendentes dos cosmonautas que foram lá, que muitos deles já não estavam vivos, estava o filho ou neto. Reuniu-se o Congresso, o presidente de então, para fazer essa celebração dos 50 anos do homem ter pisado na Lua. E nessa cerimônia, ainda na época estava vivo, o grande pregador, o homem de Deus, Billy Graham. Eu não recordo, pelos relatos, alguém depois falando lá na tribuna, antes de Billy Graham, falou assim: hoje nós estamos comemorando o maior feito da história da Terra, da humanidade. E qual é esse feito? É o homem ter saído daqui, da Terra, ainda falou assim dos Estados Unidos, né? E pisado na Lua. E todo mundo... Coube fazer a finalização para orar Billy Graham. Billy Graham, sabe, aquela vozona dele, com todo respeito, falou: com todo respeito ao parlamentar que me antecedeu, eu gostaria de fazer uma correção histórica. Todo mundo olhou. O maior feito de toda a humanidade na história da Terra não foi do homem ter saído da Terra e ter pisado na Lua, mas foi o de Deus ter saído do céu e ter pisado na terra. Por favor, fique em pé, glorifique o nome do Senhor. Ora, mantarabacheves, aleluia. É esse Deus. Só agradecendo por este momento. Só agradecendo por este momento, oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, somos gratos por este momento que o Senhor nos concedeu estarmos aqui ministrando a Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, que esse ensino possa produzir no coração dos Teus filhos agora, Senhor, em nome de Jesus, falando de uma forma tremenda e maravilhosa. Quero Te agradecer para a glória do Teu nome. Amém, amém. Poder sentarmos? Muito obrigado, Deus abençoe. Vamos dobrar o nosso joelho, meus irmãos, e tirar o nosso período de oração. Aprendemos sobre Deus, vamos a praticar. Vamos praticar. Dobre o seu joelho orando para este Deus que nós estamos aprendendo sobre Ele. Se cremos que de fato é esse Deus, creia